Olá, hoje vamos falar sobre a distribuição normal, mais propriamente a variável normal. Com isto vamos concluir o estudo da parte de probabilidades associada ao 12º ano. A distribuição normal, o que a caracteriza essencialmente são dois parâmetros, que é o valor da sua média e o valor do seu desvio padrão. Nós vamos calcular probabilidades para estas distribuições com base na representação gráfica da curva normal. Portanto, eu aqui embaixo tenho a representação gráfica da curva normal. Já agora, a média é o valor central desta curva. Portanto, terá 50% dos elementos à sua direita e 50% à sua esquerda. E o desvio padrão, que é aquele sigma, tem uma particularidade. Quanto maior for o valor do sigma, mais achatada é esta curva. Ou seja, mais afastados são os elementos da variável da média, do valor central. Quanto menor for o valor do sigma, mais pontiaguda é esta curva. Já vi algumas questões em que davam várias curvas e depois pediam para comparar os valores ou da média ou do desvio padrão. Portanto, isto em termos da representação da curva, a média está sempre no meio e o sigma ou o desvio padrão indica se a curva é muito pontiaguda, se ele for pequeno, ou muito achatada. Depois, outra das características da distribuição normal diz respeito à área que está compreendida entre determinados intervalos. Mais propriamente, se eu considerar a média menos o desvio padrão e a média mais o desvio padrão, portanto, esta região aqui, compreendida entre estes dois valores, equivale sempre a 68,27% da área total da curva. Se agora tivermos a considerar média menos dois desvios, portanto, vou apagar para não ficar muito confuso, média menos dois desvios e a média mais dois desvios, portanto, neste caso, a área compreendida entre estes dois valores é 95,45. Finalmente, entre a média menos 3 desvio padrão e a média mais 3 desvio padrão, este valor aparece menos em questões. Esta área toda, porque praticamente a 100%, é 99,8%. O que é que conseguimos daqui? Conseguimos, por exemplo, calcular áreas de diferentes regiões da curva. Eu vou, por exemplo, dividir aqui em várias fatias e vou-vos mostrar como é que se calcula cada uma das áreas desta fatia. Por exemplo, aqui, esta não é muito complicada. Uma vez que a variável normal é simétrica relativamente à média, que é aqui o valor central, então a área que está compreendida entre a média e a média menos um desvio, ou a média e a média mais um desvio, esta área aqui será metade de 68,27. Portanto, eu vou só buscar este valor. 68,27 a dividir por 2. Portanto, esta área aqui vale 34,135. Portanto, estou a falar desta barra aqui, 34,135, tal como esta área aqui. Suponhamos agora que o objetivo era calcular a área, por exemplo, desta barra. Como é que isto se faria? Mais uma vez vamos utilizar uma das características fundamentais da distribuição normal, que é a sua simetria em torno da média, uma vez que se eu fizer 95,45 menos 68,27, eu ficarei com estas duas regiões aqui. Se eu quiser apenas uma, divido por 2. Portanto, a conta será 95,45 menos 68,27 a dividir por 2 dá 13,59. Um valor que depois aos poucos eles vão sendo usuais. Isto é só para vocês perceberem um pouco como é que se podem calcular áreas de determinadas regiões. Por exemplo, para calcular esta aqui, esta região, a conta que faríamos seria 99,8 menos 95,45 e no final dividíamos isto por 2. Depois, suponhando agora que pretendíamos calcular a área de determinadas caudas. Por exemplo, imagina que queríamos a partir da média mais dois desvios. Esta área aqui. Como é que isto se poderia fazer? Bom, eu já sei que se estiver a considerar estas duas caudas, a área que lhes diz respeito, às duas juntas, seria 100 menos 95,45. Quando eu quiser apenas saber a área de uma cauda, apenas divido por 2. Portanto, eu estou a dar estes truques todos e já vou mostrar agora num exercício prático como é que este tipo de manipulações destes valores do 108,27, do 95,45 e do 99,8 me vão permitir calcular a probabilidade, ou neste caso tentei um bocado de relação com a área, de quaisquer valores que nos sejam indicados na questão. Por exemplo, vamos aqui ao exercício 27
e temos uma escola com 1800 alunos, e verificou-se que os pesos em quilogramas seguem uma distribuição normal de média 68 e desvio padrão 6. Portanto, se eu fizesse aqui a curva, mais ou menos, não é preciso ter aqui grandes dados artísticos, fazemos aqui o 68, eu vou só colocar para mais dois desvios. Portanto, 68 mais um desvio dá 74 e 68 mais dois desvios dá 80. E agora andar para trás, subtrair desvios. E aqui dá 56. Ok? Portanto, a área compreendida entre estes dois valores é 68,27 e a área compreendida entre estes é 95,45. Mais uma vez, estes valores serão dados. Por exemplo, quando eles perguntam quantos alunos é que é de esperar que estejam entre 62 e 74, aqui não há contas nenhumas a fazer, é mesmo 68,27%. Como a questão é quantos alunos é que é de esperar que tenham este peso, fazemos uma regra 3 simples. 1800 está para 100%, assim como x está para 68,27. Nada de especial. Na linha B, entre 56 e 74. Esta já tem alguma coisa que se lhe diga. Portanto, temos, eu vou pintar aqui com áreas diferentes, entre 56 e 68, e vou separá-la aqui entre o 68 e o 74. Portanto, nós queremos saber o valor destas duas áreas conjuntas. Esta é simples. Podemos pegar no 68,27 e dividir por 2. Mais uma vez, à custa da simetria da distribuição normal. Para esta aqui, fazemos quase o mesmo cálculo, só que utilizamos o 95,45. Estão a ver? Muitas vezes separar em zonas diferentes ajuda. Finalmente, a última, que pergunta, vou colocar aqui mais uma cor, ver se não confundo muito, vou meter a azul, a última inferior a 62. Não se esqueçam que no final tínhamos que fazer novamente a mesma regra 3 simples. Inferior a 62 é as tais caudas que eu referi há pouco. Só que é uma cauda que está relacionada com 68,27. Portanto, se fossem estas duas juntas, seria 100 menos 68,27. Como é apenas uma, fazemos 100 menos 108,27, dividimos por 2, com o valor desta percentagem, fazemos regra 3 simples para calcular quantos alunos é que terão o peso dentro deste intervalo. Portanto, o meu conselho nesta situação, pois a pergunta aqui de baixo é muito parecida, aliás, as percentagens acabam por ser as mesmas, acho que não vale a pena resolver, mas aconselhava-vos a treinar, quando vos aparecer uma questão com distribuição normal, o meu conselho é desenhar mesmo a curva, colocar os valores. Eu normalmente, salvo raras exceções, o desvio padrão menos 3 sigma, a média menos 3 sigma e a média mais 3 sigma raramente aparecem em questões, porque lá está, como praticamente que abrange toda a curva, 99,8%, acaba por não ter uma aplicação assim muito prática. Vocês vão notar que, ao resolverem alguns exercícios, muitos destes valores vão começar a parecer-vos muito familiares, ao ponto até de já nem precisarem sequer de decorar este 108,27, este 95,45, que vai aparecer tantas vezes em perguntas de distribuição normal que vai se tornar valores muito familiares para vocês. Em princípio, a próxima aula será já relativa à matéria de funções. Espero que continue a acompanhar as minhas aulas. Muito obrigado e até breve.